Pessoal, continuando aqui na Guerra Fria, em 1959, o governo chinês, comandado por Mao Tse-tung, e o governo soviético, comandado por Nikita Khrushchev, vão entrar num desacordo. Por quê? Porque a intenção do Cominform, a intenção dos soviéticos, é que eles, através dos partidos comunistas, passassem a dominar todos os partidos socialistas do mundo. Todos os partidos comunistas do mundo. Só que os chineses não querem saber da interferência estrangeira. Não querem saber da União Soviética ditando as regras do comunismo chinês. E os chineses vão começar a formar um modelo de socialismo próprio, modelo de comunismo chinês. E isso vai levar a um descontentamento por parte da União Soviética, e isso vai provocar o que a gente chama de ruptura sino-soviética, ou seja, uma briga entre China e a União Soviética. Isso para o mundo capitalista é bom? Isso para os Estados Unidos é bom? Claro que é bom. Isso significa que há divergências no mundo socialista, que há desentendimentos no mundo socialista, que há uma fragmentação e que o bloco capitalista continua homogêneo, coeso. Tá? Gente, é importante ressaltar para vocês que a União Soviética e a China quase chegaram às vias de fato, porque eles têm territórios muito próximos, territórios de fronteira. 1955, na capital da Indonésia, nós temos então a Conferência de Bandung. Tá? A Conferência de Bandung reuniu na Indonésia 23 países asiáticos que recém se tornaram independentes e 6 países africanos que recém se tornaram independentes. Qual que era a intenção da Conferência de Bandung? Reunir os países, como eles chamaram na época, na ocasião, os países de terceiro mundo. Esse termo não é mais utilizado, nem pela história, nem pela geografia. Hoje a gente fala em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Nesta época falava-se países de primeiro mundo. Quem eram os países de primeiro mundo? Países capitalistas desenvolvidos. Países de segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. E eles vão se intitular países de terceiro mundo. Países que não são nem capitalistas, nem socialistas e muito menos desenvolvidos. Perfeito? Bom, mas por que fizeram essa reunião em Bandung? Qual que era o objetivo? Ajudar esses países africanos e asiáticos que recentemente conquistaram a sua independência, recentemente deixaram de ser colônias, para que eles pudessem, nesse avanço como países independentes, nessa expansão e crescimento como países independentes, auxiliar um ao outro. E eles ainda vão trazer a ideia de neutralidade. Ou seja, eles vão dizer o seguinte, essa briga aí de socialismo e capitalismo, isso aí é uma briga de cachorro grande. Isso é uma briga de países potentes. Nós aqui, pobrinhos, subdesenvolvidos da África e da Ásia, nós não temos que nos meter nessa guerra aí. Porque essa guerra é a guerra dos cachorros grandes. Nós aqui, cachorro pequeno, não vamos se meter nessa guerra, não. Então nós temos que manter a neutralidade frente às disputas da Guerra Fria. Agora, será que esses países vão de fato conseguir manter a neutralidade? Muito difícil. Poucos conseguiram manter a neutralidade. Porque a intenção dos Estados Unidos de aumentar os países do seu lado vai fazer com que os norte-americanos financiem ou ofereçam dinheiro para esses países ficarem aliados com o capitalismo. Da mesma forma, a União Soviética vai oferecer dinheiro, vai oferecer aparato militar, armas, para que esses países se coloquem ao lado da influência socialista soviética. E aí vamos pensar que esses países recém estão se tornando independentes, eles precisam desse dinheiro? Precisam. Então, vai ser muito difícil a manutenção dessa neutralidade, deste não alinhamento. E no último ponto, Plano SALT 1 e Plano SALT 2. Gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na Guerra Fria. Bloco socialista, comandado pela União Soviética, bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, o que eles vão fazer? Acordos de restrição das armas, principalmente para restringir as armas nucleares. Ou seja, são acordos entre as grandes potências para diminuir as armas nucleares, diminuir os mísseis,
né, e diminuir a capacidade de artilharia. Então foi uma coisa muito positiva o plano SALT 1, 72, e o plano SALT 2 em 79, tá? Continuando aqui, gente, governo de John Kennedy, um dos governos mais lembrados da Guerra Fria, sem sombra de dúvida. Invasão da Baía dos Porcos. O John Kennedy estava muito chateado porque Cuba havia se tornado socialista em 59. Havia nessa época uma teoria chamada teoria do efeito dominó. Quem aí em casa já brincou de dominó, né? Eu coloco várias peças de dominó em pé, uma do lado da outra. Se eu derrubar a primeira peça, o que acontece? Uma derruba a outra, que derruba a outra, que derruba a outra em sequência. Se eu transferir isso para a Revolução Socialista de Cuba em 59, forma-se uma ideia de teoria do efeito dominó. Se um país da América Latina fizer revolução socialista, ou seja, se um país da América Latina, né, se tornar socialista, outros países da América Latina, em sequência, como uma queda de dominós, podem vir se tornar socialistas também. Então, havia um medo que, a partir da Revolução Cubana, a Revolução Socialista de 59, que outros países pudessem também fazer revoluções socialistas e se tornarem socialistas. E isso seria muito feio para os Estados Unidos. Seria muito feio para os norte-americanos. Porque a América Latina sempre foi um reduto de influência norte-americana. A América Latina sempre foi um reduto de influência dos Estados Unidos, principalmente, né, ao longo de todo o século XIX. Doutrina Monroe, América para os americanos, política de Big Stick, né, Aliança para o Progresso, a política de boa vizinhança. Ou seja, perder a América Latina seria uma derrota inestimável para os norte-americanos. Seria uma derrota muito feia, certo? Então, o que eles queriam? Eles queriam reverter a situação em Cuba. Eles queriam desfazer a Revolução Cubana. É nesse momento que a CIA, a inteligência norte-americana, vai entrar em contato com cubanos refugiados em Miami e eles vão articular um exército contra-revolucionário ou antirrevolucionário. A CIA ficou responsável por treinar esses cubanos refugiados em Miami, armar, e esses cubanos refugiados iriam desembarcar em Cuba e fazer a contra-revolução, né? Acabando de uma vez por todas com a Revolução Socialista. Só que esta tentativa de derrubar o governo de Fidel Castro, o governo socialista em Cuba, não deu certo, né? E os cubanos treinados pela CIA foram derrotados. E isso acabou desgastando politicamente a imagem de John Kennedy. Ele passa a ficar mal visto, né? Ele começa a ficar com a imagem política desgastada. É nesse momento que ele vai estabelecer a Aliança para o Progresso. Uma série de financiamentos para os países da América Latina para que eles se mantivessem ao lado dos socialistas. Tá? Aqui no Brasil nós tínhamos o Instituto IBAD. O Instituto IBAD é um instituto de propaganda e marketing que era financiado pelo governo norte-americano para fazer dentro do território brasileiro propaganda anticomunista, né? E propaganda antissocialista, certo? O IBAD recebeu mais dinheiro da Aliança para o Progresso do que foi gasto na campanha eleitoral do Kennedy. Ou seja, o Brasil recebeu mais dinheiro da Aliança para o Progresso para fazer propaganda anticomunista em território brasileiro do que o Kennedy gastou na sua campanha eleitoral de 1960. Tá? Então, afastar o socialismo e evitar efeito dominó, né? Evitar que outras nações da América Latina se tornassem socialistas, como Cuba em 59. Continuando aqui, política de bem-estar social. O governo de John Kennedy também foi marcado pela política de bem-estar social. John Kennedy, que era democrata, né? A política de welfare state, onde o Estado, o governo, acaba pagando a conta, né? Numa política assistencialista. O povo bem-estar, né? O povo que tem a sua conta paga pelo governo, o povo fica feliz. Povo feliz vai querer fazer revolução socialista? Povo feliz, satisfeito com a vida que tem, né? Em bem-estar social, vai acabar aderindo ou participando das ideias socialistas? Provavelmente não. Tá? E a questão racial nos Estados Unidos.
né, apesar da escravidão ter acabado nos Estados Unidos oficialmente em 1965, ter acabado oficialmente nos Estados Unidos em 1865, apenas 100 anos depois, em 1965, a população negra norte-americana vai conquistar o direito do voto por causa da luta de dois grandes líderes negros norte-americanos. De um lado, nós tínhamos Martin Luther King, né, o Dr. King, o pastor batista, doutor em filosofia, né, que usa a mesma estratégia que Mahatma Gandhi utilizou na Índia, para a independência da Índia em 47, 48. A desobediência civil, a não agressão. Em contrapartida, no território norte-americano, ao lado de Martin Luther King, mas com, né, uma estratégia diferente, oposta, nós tínhamos Malcolm X. Malcolm X é um outro líder negro que luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, assim como Martin Luther King. Só que diferente de Martin Luther King, o Dr. King, que adota uma postura de desobediência civil, de pacifismo, né? O Malcolm X, ele acaba constituindo uma estratégia mais dura, mais agressiva. Ele quer armar o povo negro para lutar contra o povo branco. Tá? O Malcolm X é um dos fundadores de um grupo de negros norte-americanos chamados Pantera Negras, os Panteras Negras, ou Black Panthers, que é um grupo paramilitar de negros que luta através das armas pelos direitos civis norte-americanos, tá? Direitos civis que foram conquistados em 1965. O Martin Luther King, que é diferente na estratégia de luta por direitos civis do Malcolm X, é famoso por um discurso que ele fez na capital dos Estados Unidos, né, em Washington, D.C., né, lá no memorial ao Lincoln, o presidente que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Esse discurso, né, que ocorreu em 1963, ele é conhecido como I Have a Dream. Eu tenho um sonho onde os meus 4 filhos negros possam andar com 4 filhos brancos, né, de pessoas brancas, numa mesa e sentar numa mesa de fraternidade, sem que haja preconceito, sem que haja distinção pela cor da pele. Eu sonho em viver num mundo onde os meus 4 filhos sejam julgados pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da pele. Então, esse discurso está aí entre os discursos mais famosos do mundo, I Have a Dream, de Martin Luther King. E o presidente John Kennedy acaba sendo assassinado no dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas, a maior cidade do Texas. Vamos lá, então. Aqui nós temos uma fotografia que ela simbolicamente representa a segunda fase da Guerra Fria, a fase que nós chamamos de coexistência pacífica, a reaproximação entre Estados Unidos e União Soviética. Vocês vão ver aí o cara mais alto com cabelo, à esquerda de vocês o presidente John Kennedy, que foi assassinado em novembro de 63, e carequinha baixinho, né, à esquerda de vocês, desculpa, à direita de vocês, carequinha e baixinho, o Nikita Khrushchev, que era o chefe de Estado da União Soviética, tá? Aqui nós temos o Muro de Berlim, já demos uma visualizada. Nós temos aqui, olha, no lado esquerdo de vocês, Fidel Castro, um dos líderes da Revolução Cubana de 59, e ao seu lado, né, no lado direito, o Nikita Khrushchev, né? Essa fotografia, para mim, ela simboliza a crise dos mísseis soviéticos que são instalados em Cuba, tá? Corrida espacial. Ou seja, além de uma corrida armamentista, também uma corrida espacial. Quem é que conquista primeiro as tecnologias espaciais? Né? E aí, gente, se os norte-americanos estavam à frente na corrida armamentista, agora, nas décadas de 50 e 60, os russos estão à frente na corrida espacial. Ou seja, os primeiros a desenvolverem a melhor e a mais eficiente tecnologia espacial eram os soviéticos. Gente, quem é que usa GPS? Quem é que usa celular? Essas tecnologias como GPS e celular só são possíveis por causa da corrida espacial. Tu imagina que nós temos um satélite fora da órbita da Terra, né, fora
né, do planeta Terra, que ele fica girando na órbita e emitindo sinal para o planeta Terra. Então, o primeiro satélite artificial a ser lançado no espaço é soviético. Foi lançado em 1957, era o Sputnik, era uma bolinha desse tamanho assim, com umas hastes grandes, e ela ficava mandando sinal para a Terra. Tá? Na verdade, haviam vários satélites artificiais que eles lançaram como testes. Ou seja, imagina controlar os territórios da Terra, do céu ou do espaço. Né? Imagina a possibilidade de mandar mísseis do espaço para a Terra. Ou seja, dominar o espaço seria o mesmo que dominar a Terra. Então, a corrida para ver quem que desenvolve primeiro, né, as tecnologias espaciais. Um ano depois, os norte-americanos vão lançar o seu próprio satélite artificial, o Explorer primeiro. Eu posso dizer para vocês que o Sputnik era um satélite muito mais evoluído, muito mais tecnológico que o Explorer. Né? O Explorer só foi mandado tipo assim, ó, nós não estamos perdendo a guerra espacial, a corrida espacial, a gente está meio junto, tá? 1961, grande feito do século XX, o primeiro ser humano sai da órbita da Terra e vê a Terra do espaço sideral, de fora. Né? O cosmonauta Yuri Gagarin, né? Então os astronautas russos eram chamados de cosmonautas e os astronautas americanos eram chamados de astronautas, tá? 1968, 8 anos depois, nós vamos ter primeiro ser humano chegando na Lua e pisando na Lua, tá? Antes disso, outros seres humanos já tinham dado a volta na Lua, mas não tinham pisado na Lua, né? Então, uma série de outros feitos aí nesse meio do caminho. Aqui nós temos a cadelinha Laika, uma das primeiros seres vivos a serem lançados no espaço, né? Foi lançado pelos russos. E aqui nós temos Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, o primeiro ser humano a sair do planeta Terra e a ver a Terra, né, de fora do espaço. Né? A primeira coisa que ele disse num radiocomunicador, ao olhar a Terra, ele disse: a Terra é azul. Né? Tanta coisa para dizer para a humanidade, ele disse: a Terra é azul. Né? Quando a gente olha para o céu, a gente imagina que a Terra seja azul mesmo. O que está escrito no capacete branco dele? O capacete branco dele está escrito CCCP. 3 Cs e um P. CCCP. O que significa CCCP? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em russo. Tá? E a terceira e última fase da Guerra Fria, né? Essa nomenclatura não é muito usual, principalmente na história. Ela é uma nomenclatura mais utilizada pela geografia, viu, gente? Chama-se a Nova Guerra Fria ou a última fase da Guerra Fria. Começa em 79 e perdura por todos os anos 80, tá? Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan, que vai ficar 2 mandatos aí dentro da década de 80, né? Com uma política de retorno de intimidação. Lembra como a gente começou a Guerra Fria? O discurso do Harry Truman, né? A doutrina Truman, que era um discurso agressivo. Esse discurso agressivo, ele volta à tona agora com o presidente Ronald Reagan. Ou seja, é o fim da coexistência pacífica, da reaproximação e o retorno daquela retórica agressiva. Na Inglaterra, nós temos Margaret Thatcher, a grande parceira do Ronald Reagan, a primeira-ministra, ministra de ferro, e eles vão trazer à tona o que a gente chama de neoliberalismo. Tá? Todas as políticas anteriores eram políticas de gastos militares, de gastos com armas, de gastos com tecnologias militares, né, com tecnologias espaciais, muito gasto com tecnologia espacial, gasto com welfare state, com política de bem-estar social, com política social. Tudo isso gera, nas décadas de 80, uma crise. Como é que eu vou sanar essa crise? Como é que eu vou solucionar essa crise? Vou meter um neoliberalismo, ou seja, Estado mínimo. O Estado não paga mais a conta de ninguém. Tá? Então, uma resposta à crise do século, né, da década de 80, devido aos grandes gastos da década de 60, 70, 50, 60 e 70, nós temos na década de 80, para tentar sanar e resolver a crise, o neoliberalismo, a truculência verbal contra a União Soviética, que era vista como império do mal. É nesse quadro que vai nascer o que a gente chama de Star Wars, quem gosta aí de Star Wars, né? Projeto Guerra nas Estrelas, que é uma grana federal que o presidente Ronald Reagan vai investir para tentar criar um domo de ferro, uma tecnologia
que impeça a entrada de mísseis estrangeiros inimigos dentro do espaço aéreo norte-americano. Naquela ocasião da década de 80, apesar de todo o financiamento do governo, não foi possível desenvolver essa tecnologia, a tecnologia do domo de ferro. Mas hoje ela existe. E praticamente quem tem essa tecnologia do domo de ferro? Estados Unidos, Japão e Israel. Né? Quem a gente tem visto aí nos últimos anos que tem dado muito certo é Israel. Quando o Hamas, grupo radical que comanda, né, a faixa de Gaza, quando eles mandam seus mísseis para Israel, né, de 400, de 500, 800 mísseis, apenas um cai no território israelense, 2 caem no território israelense, demonstrando que essa tecnologia da Guerra nas Estrelas, que essa tecnologia do domo de ferro, ela efetivamente funciona, apesar de ser caríssima, né, de ser mantida. Enfraquecimento da economia soviética, ou seja, a década de 80 ela é marcada pela decadência da União Soviética. Ou seja, a crise econômica do sistema socialista que vai levar ao seu fim nos anos 90. Perfeito? É isso aí, beijo no coração e fui, gente!